Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês dois fundos imobiliários de tijolo que estão com desconto bastante interessante, de aproximadamente ali 16, 15% de desconto, se levarmos em consideração o que seria o seu preço justo. São fundos interessantes, porém não são muito comentados. Então, quem sabe algum deles aí possa lhe interessar e você venha a procurar entender melhor como cada um deles funciona e quem sabe futuramente você possa investir neles. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Como eu lhe falei, se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar sobre os pontos positivos e negativos de cada um deles e dessa maneira você vai saber tomar uma boa decisão. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o GTWR11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 85,50. Dividend yield de 11% aproximadamente e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 9,48. Além disso, nesses últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 12,5%. Descendo aqui, a gente pode ver o seguinte, que o preço justo do GTWR11 seria os R$ 101,19, mas como vimos aqui em cima, ele está custando atualmente R$ 85,50, então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP normalmente está de 0,84, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 16% para o que seria o seu preço justo, já que ele está com deságio. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhão de reais, um caixa de 16 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas e conta próxima aqui com os 37 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária na média aqui de 1 milhão ao dia. Podemos ver também que seu último rendimento anunciado, que foi pago na última sexta-feira, dia 12/4, foi de 79 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,93%. Um bom rendimento. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, desde o ano lá de 2020 até agora, início de 2024. E podemos ver, como ele vem evoluindo nesses últimos anos. Então a expectativa é que esse ano de 2024 ele pague rendimentos um pouco maiores do que no ano de 2023. Vamos acompanhar para ver. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Esse relatório é correspondente ao mês de março de 2024. Então podemos ver primeiramente aqui que sua gestão é feita pela Divio Capital. É o fundo que teve início lá no mês 6 de 2019. Aqui ao lado podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 0,25% ao ano, que é uma taxa muito baixa, se compararmos com outros fundos. Cobra também uma taxa de consultoria imobiliária de 0,25% ao ano. Além disso, não realiza a cobrança de taxa de performance. Aqui ele menciona o seguinte, que o objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas renda mensal por meio de locação das lajes corporativas do empreendimento Green Towers. Ele menciona aqui também que o fundo investiu seu patrimônio na aquisição de 85% da totalidade desse empreendimento. Os edifícios localizados na cidade de Brasília funcionam como sede administrativa do Banco do Brasil. Então podemos ver que ele tem apenas um imóvel, porém é um imóvel que tem 3 torres, como eu vou mencionar mais adiante, e está totalmente alugado para o Banco do Brasil. Descendo aqui podemos ver algumas informações sobre alguns dos seus principais indicadores. Então aqui no seu portfólio podemos ver que atualmente ele tem apenas um ativo, uma área bruta locável de 64 mil metros quadrados, vacância física totalmente zero e vacância financeira também totalmente zero. Eu sempre menciono que não é muito interessante você investir em fundos, especialmente aí de tijolo, que são monoativos, no caso que só tem um imóvel ou apenas um inquilino. Porém, tem algumas pessoas que não levam isso em consideração, especialmente aqui por causa da localização desse imóvel, que está lá na cidade de Brasília, e é um edifício muito bom. Então isso daí vai de cada investidor, Cada um tem aí seus critérios de investimento e tem que colocar eles em atuação na hora de saber se vai investir ou não nesse tipo de ativo. Aqui podemos ver o seu demonstrativo financeiro desse último mês de março de 2024. Então ele teve uma receita total aqui de 10,4 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 418 mil reais e no final ele ficou com uma receita líquida de 10 milhões e 16 mil reais. O que correspondeu a 83 centavos por cada cota, e ele distribuiu em rendimentos o valor de 79 centavos. Então ele distribuiu aqui 94,6% na sua receita. Lembrando que por lei,
ele tem que entregar aí pelo menos 95% da sua receita para os seus cotistas. Então, notamos que durante esse mês de março ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Algumas informações sobre esse edifício aqui, que atualmente 85% é do fundo imobiliário. Então, o tamanho total dele é de 75,8 mil metros quadrados de área bruta locável. Atualmente ele tem aqui 12 elevadores por cada torre, totalizando assim 36 elevadores, sendo 24 deles social, 3 de serviço e 9 de acesso ao subsolo. Ele menciona também que ele tem aqui escadas de emergência, além disso tem um sistema de segurança e de controle de acessos bastante eficiente. Tem também um reservatório de reuso de águas da chuva. Também ele fala aqui sobre o sistema de prevenção de incêndios que atualmente ele tem disponível. E aqui vocês podem ver a imagem, né, pro lado de fora. Prédio, como eu mencionei, são 3 torres que atualmente ele tem e 85% de todo esse imóvel é desse fundo imobiliário. Aqui também vocês podem ver algumas imagens por dentro, né, desse ativo. Então, realmente é um ativo bastante novo, bem localizado lá na cidade de Brasília e que não tem vacância, tanto física como financeira. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver sobre algumas características do seu contrato de locação. Então, seu tipo de contrato é típico, o vencimento vai ser lá no mês de outubro de 2028, então tem um pouco mais aí de 4 anos ainda de contrato. O mês de reajuste é o mês de novembro. O índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis é o índice IGPM, variação positiva. Aviso prévio, se o inquilino quiser sair, tem que ser de pelo menos 180 dias, então praticamente aí 6 meses. E aqui ele menciona sobre a multa rescisória, né, antecipada, se o inquilino ele for realmente sair. Então esse é o primeiro fundo, pessoal, o GTWR11. E o segundo fundo, pessoal, que também é de lajes corporativas, que está com desconto bastante interessante, é o HGRE11, atualmente sendo negociado a R$ 129. Dividend yield aqui de 8%. Já pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$ 10,40. Além disso, está com uma valorização nesses últimos 12 meses um pouco superior a 10%. Descendo um pouquinho aqui, a gente pode ver que o preço justo, no caso, seu valor patrimonial, o seu preço justo seria os R$ 153,10. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 129. Então, está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,84, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 16% para o que seria o seu preço justo. Ele tem aqui um patrimônio de 1,8 bilhão de reais, porém, por causa desse desconto, o mercado só está disposto a pagar nele 1,5 bilhão de reais. Ele conta com caixa aqui de 41 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas, tem um pouco mais de 151 mil cotistas, uma liquidez média diária de 1,8 milhão, e seu último rendimento anunciado, que também foi pago aqui na última sexta-feira, dia 12, foi de 78 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,59%. E aqui a gente pode ver o seu histórico de distribuição dos seus últimos rendimentos, pelo menos aí dos últimos 5 anos, e ele teve um leve aumento, né? Devemos lembrar aqui que durante o ano de 2020, esse fundo sofreu bastante por ser de lajes corporativas, né? Muitas empresas começaram a colocar seus funcionários home office, esse segmento de lajes corporativas realmente sofreu bastante. Porém, esse fundo ele conseguiu manter o seu patamar em dividendos, elevando um pouquinho mais, né? Se pegarmos aqui o ano de 2020, estava ali de 65 centavos e agora está aqui na média dos 78 centavos. Além do fechamento de cada semestre que ele pagou aqui um rendimento a mais. E lembrando também que é o fundo da Credit Suisse, né? Então tem uma boa qualidade. Vamos aqui no seu último relatório gerencial conferir algumas informações. Primeiramente aqui podemos ver o seguinte, que ele tem uma área bruta locável de 166 mil metros quadrados. Sua alavancagem no momento está aqui de 3,4%, então é uma alavancagem pequena, né? Tranquila aí para o fundo conseguir pagar. Sua vacância física no momento está aqui de 18,62%. Vacância física, para quem não sabe, ele calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis, então são espaços que não tem nenhum inquilino. E sua vacância financeira está de 15,31%. Então ele tem ainda que melhorar bastante aqui com respeito à sua vacância física. O ideal é sempre estar aí abaixo de 10%. Recomendo vocês, pessoal, sempre ler totalmente o relatório gerencial, especialmente ali sobre as movimentações que ocorreram no mês e também o comentário do gestor. Eu não leio porque muitas vezes o vídeo pode ficar muito grande e a pessoa se cansar. E é também uma maneira, né, de você colocar em prática o seu aprendizado. É mais do que obrigação a pessoa, se tiver interesse no fundo, abrir seu relatório gerencial para poder ler. Vamos aqui no seu demonstrativo financeiro do último mês de março de 2024, então podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 35,6 milhões de reais. Foi um valor realmente muito alto que ele recebeu durante esse último mês de março, em especial aqui
de outras receitas e correção monetária, que ele recebeu aqui mais de 23,8 milhões de reais. Aqui podemos ver também que ele teve uma despesa de 3,2 milhões de reais, então no final ele ficou com resultado líquido de 32,3 milhões de reais. E ele pagou em rendimentos para os seus cotistas o valor de 9,2. Então ele gerou 32,3 e pagou 9,2. Então realmente um resultado bastante interessante. Esses 23,8 milhões de reais aqui que ele recebeu foi da venda de um ativo que ele realizou. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês, ó. Ele menciona aqui que ele tinha vendido um edifício lá na Faria Lima e ele recebeu aqui a sua primeira parcela de 23,8 milhões de reais, que foi justamente aquele valor lá que eu mencionei. Então, geralmente o fundo ele sempre paga esse resultado acumulado no final de cada semestre. E no caso seria agora no próximo mês de junho. Então já fica aí na expectativa que ele vai pagar um rendimento bem maior do que geralmente ele vem pagando no fechamento desse semestre. Aqui podemos ver todos os ativos imobiliários que atualmente ele tem, né? Ele tem uma quantidade realmente bem significativa. No total aqui são 17 ativos. E aqui vocês podem ver o nome de cada um deles, além também da sua localização. E a maioria dos seus imóveis estão localizados aqui no centro da cidade de São Paulo, então estão bem localizados. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos, então na sua grande maioria, 49% vão vencer a partir do ano de 2027 em diante e 40% vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. Então são contratos aí ainda com uma duração maior. Aqui embaixo a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis, além dos índices usados para poder fazer esse reajuste. Aqui a gente pode ver a sua exposição por locatários, então ele tem aqui empresas realmente bastante interessantes, né? A Suzano, a Azul, a Vivo, a Totfis, que é até negociado na Bolsa de Valores, então no total ele tem aqui 32 inquilinos. E descendo mais um pouco aqui a gente pode ver, né? Aqui ele mostra de uma maneira mais detalhada, né? Com respeito aos índices usados para poder fazer o reajuste dos seus aluguéis. 51,8% dos seus contratos é usado o índice GPM e 48,2% usado o índice IPCA. E por último aqui, se for do seu interesse, você pode conferir mais algumas informações sobre cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então ele vai falar o nome do ativo, a localização, o tamanho dele, a participação do fundo em cada um desses imóveis, a vacância física de cada um deles, entre outras informações. Então é bom aí você ler esse relatório gerencial para conhecer cada um dos ativos que atualmente com o HG e RI11 ele tem. Então, pessoal, mostrei dois fundos imobiliários interessantes que estão com um desconto bastante interessante de aproximadamente 16% para o que seria o seu preço justo. Alguns podem encarar assim como uma boa oportunidade de investimento. Porém, cada um tem seu detalhe, né? Um deles tem uma vacância muito mais elevada do que o outro, né? O outro já é monoativo, porém tem um imóvel bastante interessante. Então, estude e veja se algum deles se encaixa nos seus critérios de investimento, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.